Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vigésima segunda semana em que nós falamos que a fé é mais do que acreditar. Na semana passada nós falamos sobre a fé de Abraão e ele teve um filho chamado Isaque. E hoje nós vamos falar sobre a fé de Isaque. E como tema, eu pensei neste: comum, mas extraordinário. Hebreus capítulo 11, versículo 20. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Eu quero agradecer as orações que vocês fizeram pela minha vida esta semana. A vocês da intercessão, muito obrigado. Que Deus abençoe muito vocês. Nós precisamos entender pelo menos duas coisas antes de nós meditarmos no que precisamos meditar. Deus não avalia as pessoas do mesmo modo que a sociedade moderna a avalia. Sociedade moderna dentro da qual nós estamos. Em segundo lugar, todo aquele que se alinha, que se harmoniza, que anda com Deus, que tem comunhão com Ele, deve aprender a romper seus laços com as tradições humanas e confiar nas orientações divinas. Então, tudo que eu vou falar hoje baseia-se, tem sua estrutura, tem sua base nesses dois pontos: avaliações, como as pessoas avaliam, como nós avaliamos, até que ponto a tradição nos atrapalha. Por acaso Deus está preso a tradições ou culturas, costumes humanos? Claro que não. E nós precisamos perceber isso. Nós não podemos seguir a Deus tentando manter tradições religiosas familiares. Nós não podemos servir a Deus seguindo hábitos, costumes que deveriam ser deixados para trás. Pois aquele que está em Cristo é, segundo o apóstolo São Paulo, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É assim que nós temos que observar a nossa vida em Deus.
Compreendem? Então, a primeira coisa que nós vamos meditar é: a sociedade moderna exalta quem? Os célebres, as celebridades, sem observar seu caráter. Mas, para sabermos se isso é verdade, cabe um questionamento: como é a sociedade que nós vivemos? Como ela é? Ela valoriza muito aquilo que é grande e aquilo que é sensacional, sem dar importância aos princípios que são usados para que algo seja grande ou sensacional. Ela não se importa se os princípios usados sejam bons, moralmente falando, espiritualmente falando, e até sadios. Se algo der resultado, der alguma vantagem, é sensacional, é bom, então a pessoa que proveu a ideia deve ser exaltada, admirada. Quando uma sociedade age dessa maneira, se nós celebramos pessoas sem nos importarmos com o seu caráter, se ele é uma pessoa sadia ou não, sã ou não, nós, como sociedade, nos tornamos frios, opressores, preconceituosos. Então, nos tornamos desumanos. É incrível como aqueles que não observam o bom caráter, os bons modos, julgam os que querem observar os bons modos e a vida e a mente sã como preconceituosos, quando na verdade eles é que são. Essas pessoas que não observam o bom andamento das coisas, o bom nível espiritual e moral, essas pessoas são tendenciosas e preconceituosas. É incrível como a sociedade moderna exalta, sem observar os valores e princípios que regem o bom comportamento de uma pessoa. Pois, como eu disse, o que importa é que alguém, se tem bons princípios ou não, que faça algo grande, sensacional, extraordinário, e que lhes ofereça o quê? Algum tipo de vantagem. Isso é tão verdadeiro que no meio das personagens públicas, dizendo, entre aspas, certos políticos, havia um ditado que todos nós conhecemos: ele rouba, ele rouba, mas faz. Quer dizer, nós não nos importamos que uma pessoa roube, nós não nos importamos que ele seja um criminoso, desde que faça alguma coisa vantajosa para nós. Nós vemos neste país quantas pessoas estão aí recebendo Bolsa Família que deveriam estar trabalhando. Ou vocês não concordam comigo? Isso para mim é um incentivo à vadiagem, a criar vagabundos, pessoas que deveriam estar fazendo alguma coisa pelo nosso país. As escolas, eu não sei de onde veio a ideia de transformar nossas escolas nesse verdadeiro, não sei nem o que dizer, eu tenho até medo de dizer, nesse verdadeiro reticências. Então, eu olho as escolas todas pichadas, os alunos vão de qualquer jeito. Na minha época, a gente tinha que pentear cabelo, a gente tinha que tomar banho. Verdade, tinha que tomar banho. Nós tínhamos inspetores de alunos, ou não sei se tem hoje, né? Mas o inspetor, ele olhava junto com a professora se a orelha estava limpa, se tinha ou não piolho, se as unhas estavam cortadas.
E quando o professor entrava na sala de aula, todos estavam sentados e todos ficavam em pé. Em respeito, entendeu? Em respeito. Isso existia. Todos os dias nós formávamos aquelas filas no pátio da escola, cantávamos o hino nacional, os hinos pátrios, hino à bandeira, hino à independência, e depois entrávamos em sala de aula. A escola é a formação do cidadão. Não é um lugar para formar pessoas no que se refere à espiritualidade, tá? E não é para desviar uma pessoa dos costumes de sua família. A família ainda tem autoridade sobre o filho. Mas num país como o nosso, com pensamentos esquerdistas, parece que o Estado quer dominar seus filhos e encher a cabeça dos seus filhos com libertinagem, com imundícia. Isso não vem desse governo agora não, vem de outros. Então, me admira muito políticos já velhos, quase bisavós, alimentando a ideia de que a nossa cultura, a nossa sociedade deveria liberar a maconha. Você, se prestar atenção o que está acontecendo no Uruguai, o que aconteceu na Holanda, na Europa, países que liberaram um certo tipo de droga, acreditando que as pessoas não iriam buscar outra coisa. Meu irmão, não seja inocente e nem ingênuo. Os traficantes pouco se lixariam se você liberasse a maconha, porque ela é só o começo, ela é o baseado daquilo que as pessoas mais tarde querem experimentar de outras drogas até a morte. Isso não vai trazer nenhum benefício ao Estado. Isso traz benefícios ao próprio governo, que não tem juízo, que não diminui o seu tamanho e que faz o povo de uma nação inteira sofrer. Com suas taxas, com seus impostos absurdos, e esse mar de corrupção, de sujeira desenfreada. Infelizmente, nós ainda continuamos sustentando esse tipo de coisa. Chamamos de estadista alguém que diz uma loucura dessa, libera a maconha. Para mim, esse homem é um insano, um doente. Alguém que vai responder perante Deus por suas palavras e seus atos e não terá tempo de se arrepender, porque ele está jogando jovens num verdadeiro inferno, assim como as suas famílias. Infelizmente, a nossa sociedade se dispõe a acreditar e confiar em pessoas que dizem produzir grandes resultados, como eu já disse, sem questionar o seu caráter. Basta ser uma celebridade, basta ter um pouquinho de fama, e desculpe a expressão, eles dizem assim, nossa, esse cara, ou essa menina, ou essa cara, é o maior barato.
Então, eu vejo jovens seguindo exemplos de pessoas cuja mentalidade é infame, que nós sabemos no que vai dar no futuro, em nada. Nós deveríamos estar incentivando as pessoas a estudar, a ser realmente pessoas dignas, que se preocupassem com o país e com o seu próximo. Mas, de acordo com Jesus, isso é impossível, isso não vai acontecer, porque o mundo está se tornando cada vez mais incrédulo. Então, enquanto a igreja está neste mundo, ela não deve exaltar essas falsas celebridades, mas que nós nunca deixemos de exaltar a Deus. O mesmo Deus que disse ao seu povo: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, vosso Deus, é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Em segundo lugar, cuidado com os métodos e soluções mirabolantes. É comum no mundo de hoje a ideia de coach. Sabe o que é coach? Coach é uma palavra inglesa que significa treinar. Coaching é treino, coacher, treinador. Então, hoje virou moda ficar buscando treinamento. Treinamento positivista, como é que você se torna rico em 7 passos, em 10 passos. Em um ano você pode conquistar o que você quer. Outra coisa muito comum em nossos dias é a ideia da hipnose. Então, um orador, ele aprende por meio de programação neurolinguística, PNL, um sistema de hipnose. Não é aquela hipnose em que você dorme, mas é a capacidade de você lançar às pessoas uma ideia subliminar. Você trata de um assunto e você induz as pessoas a acreditar que aquilo é realmente a sua maior necessidade. Muitas novelas que nós assistimos e filmes, você pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Elas estão criando o quê? A nova moda. Você, daqui a um ano, vai começar a escolher um determinado tipo de cor. E então, os estilistas vão abusar daquela cor. E você vai pegar o seu armário e jogar fora, porque você quer agora roupas daquela tonalidade. Porque os filmes e as novelas o induz, tá, com mensagens subliminares a você mudar o seu comportamento. Eu lembro muito bem nos Estados Unidos que 2 cinemas, um em frente do outro, um estava nessa parte e o outro na outra em frente. Então, neste daqui, colocaram um standard da Coca-Cola e no outro um standard da Pepsi-Cola, tá? Onde estava o standard da Pepsi-Cola, eles passaram no meio, antes do filme, uma propaganda de alguém andando no deserto. E várias vezes, flashes em milésimos de segundo, que os seus olhos não captam, alguém tomando Coca-Cola, mas você não vê. E então, eles passavam isso lá. E no stand onde estava a Coca-Cola, o mesmo filme, só que alguém com flashes de alguém tomando Pepsi-Cola.
Terminado o filme, você acredita que as pessoas saíram daquele cinema onde estava o stand da Pepsi-Cola e atravessaram a rua para tomar Coca-Cola? E o outro, onde tinha a Coca-Cola, atravessaram a rua para tomar Pepsi-Cola. Você tem que tomar muito cuidado. Não é à toa que Paulo, ele nos orienta que nós devemos encher nossas mentes com as coisas do alto. Estarmos tomando muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Muitas vezes você pensa que enxerga tudo, mas você não está enxergando tudo. Pode ser que alguém que está do seu lado agora, andando com você, trabalhando com você, seja uma péssima influência na sua vida. E então você diz: Walter, o que eu tenho que fazer? Matar essa pessoa, estrangulá-la? Me afastar dela, fugir, perder meu emprego? Não, nada disso. Você só tem que se manter posicionado em Deus. Você tem que aprender a guardar a palavra de Deus no seu coração. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele também disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós estamos vivendo em um período que eu lamento lhe dizer, mas ao mesmo tempo digo com muita felicidade pelo seguinte: Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Mas por outro lado, nós estamos cheios de pecados e enganos e precisamos estar atentos. Muitas conferências são apresentadas usando esses métodos e outros que eu até desconheço. E eu vivo pesquisando o tempo todo. Mas desconheço. Desculpe até a minha ignorância, pois deveria me apresentar diante de vocês com mais autoridade. Mas acredito que aquilo que eu lhes falei já ajuda bastante e deveria despertar o seu coração para buscar a face de Deus, para não caírem numa cilada. Veja, vamos pensar na igreja, em pastores e líderes. Todos nós sabemos que quem é que faz com que alguém ame a igreja do Senhor? É a minha personalidade? É a sua insistência? Se você ficar insistindo para o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, um amigo, um colega, você precisa ir para a igreja, 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 ele vai ficar louco. Não é isso? E vai dizer que você é louco. Ou não é? Eu pergunto, isto resolve? Não. Em primeiro lugar, não são palavras que convencem simplesmente as pessoas acerca da igreja. São suas atitudes. Se você é uma pessoa que dá exemplo, as pessoas olharão para você e dirão: alguma coisa está mudando essa pessoa. Nada mudaria, e eu quero saber o que é. Muito bem. Você então está se tornando uma pessoa melhor? Deus está transformando o seu coração? Muito bem. Mesmo que você dê exemplo, ainda isso não faz com que as pessoas passem a amar a igreja. Somente Deus pode convencer essas pessoas a amar a igreja. Eu estou falando aqui, e muitas vezes eu noto pessoas que ficam assim, nem começam a falar, já começam a me cronometrar. Amigo, você está perdido. Então, veja só. Veja bem. Então, as pessoas ficam me cronometrando.
porque querem ir logo embora. Eu entendo que você quer pegar aquele frango, aquele macarrão, tirar da geladeira, aquele frango que está lá gelado, arrepiado. Não é? Enfim, muitas pessoas às vezes ficam chateadas e querem sumir, dizem, não é isso que eu queria. Lógico, tá? Deus trouxe você aqui, Deus começa a plantar alguma semente, e pode não ser hoje. Você vem e ouve algo, lá na frente, você começa a andar e vai sentir necessidade de colocar em prática o que você ouviu, e então chegará um momento em que Deus o fará lembrar das coisas que você ouviu, você precisará aceitar aquilo. Ou então, Deus lhe dá a chance hoje, e é a última da sua vida, amanhã você morre, e então você vai para onde? Ou céu ou inferno, não tem mais jeito, porque Deus é justo, cada um terá que responder diante dele, de acordo com o que fez da sua vida. Se nós não nos comprometemos com Deus, falhamos, assim como um filho que não se compromete com a sua família, falhou, ou não é? Se você casa e não se compromete com a sua esposa ou com o seu marido, você está falhando. Se você começa a namorar e não se compromete com a sua namorada e namorado, você também está falhando. Então a vida requer o quê? Compromissos. A quebra de compromissos exige o quê? Justiça. Ou não? Não é isso? Exige justiça. Então, você terá que responder perante Deus. Pode ser que hoje seja o seu último dia que Deus vai lhe dar uma oportunidade. Talvez você não morra amanhã, mas Deus não vai querer falar mais com você. Ele toma uma decisão e pronto. Ele pode tudo, Ele é soberano. Mas, veja, se é Deus que nos convence, quem é que traz as pessoas a este lugar? É o nosso argumento? Claro que não. É o próprio Deus. Quando nós lemos o livro de Atos, nós lemos que Deus é quem acrescentava à igreja aqueles que deveriam receber a vida, a libertação dele. Não é o ser humano que busca, não são métodos. Mas há pouco eu falava sobre métodos, lembra? Sobre palestras, conferências. Muitos pastores, mesmo sabendo que é Deus que traz pessoas para a igreja, eles criam conferências e métodos mirabolantes, dizendo, esta conferência é sobre o crescimento da igreja, faça isso e a igreja vai crescer, e todo mundo vai atrás, porque o pastor quer, primeiro, crescimento financeiro. Pastor gosta de dinheiro, ama dinheiro. Quando você veio aqui pela primeira vez, você não tirou dinheiro do seu bolso? Você não esqueceu a carteira em casa? Porque talvez você não teve vontade de perguntar à pessoa, eles vão me pedir dinheiro lá? Eu não quero o seu dinheiro. Essas coisas têm que ser aprendidas. Se você teme a Deus, se você entende o Evangelho, então você vai se tornar um ofertante. Se você não entende, você vai continuar roubando. Então é uma coisa que você tem que entender. O apóstolo Paulo ensina que nós temos que dar a Deus de acordo com o que Ele tem nos abençoado. Pronto, acabou. Isso é uma coisa particular sua, subjetiva sua, é você e Deus. Ninguém tem que chegar a você e estipular, você tem que dar 5.000, ou 1.000, ou 100, ou 10, ou 1. É você e Deus. Você tem que ter esta liberdade. Mas vamos lá, vai ter uma conferência sobre o crescimento financeiro da igreja, o crescimento numérico, o crescimento explosivo da igreja. Então os pastores vão, porque parece uma resposta, uma solução. Agora,
se fizer uma conferência sobre o caráter espiritual, moral, sobre o desenvolvimento dessas coisas, esse cara vai ficar falando sozinho, ou então para 10 ou 15 pessoas. Sem contar que vários palestrantes que vêm ao Brasil, desses que jogam paletó, que assopram e o povo cai, já viram isso? Quem já viu? O povo cai, o povo levanta e cai aqui, ai, levanta lá e de novo começa a louvar. Então, e não acontece nada, não muda nada. As pessoas continuam incrédulas. É o tipo daquelas pessoas que sobem no monte e dizem, eu vi a glória. Gente, se eu visse a glória de Deus, do jeito que essa turma vê, eu acho que eu seria uma pessoa muito diferente. Sabia? Sabia disso? O apóstolo Paulo viu Jesus face a face. Ele foi levado ao terceiro céu para se tornar um apóstolo. Porque você só pode ser um apóstolo quando você recebe o evangelho da boca de Jesus. E você o vê ressuscitado. Hoje nós temos apóstolo aos cântaros. Apóstolo que duvido se ele consegue enxergar Jesus nas Sagradas Escrituras. E são apóstolos. Mas veja lá, eles querem então participar dessas conferências e crescer e solução, e essa turma que vem daqui tem problemas na justiça lá, com as autoridades legais. E nós sequer nos preocupamos, continuamos trazendo essas pessoas. Tem um aí que vem aqui, que até ensinou as pessoas que deveriam dar de oferta R$ 999,99. Por que não pede 1.000? Inclusive, um bem famoso no Brasil é que costuma trazer essa encrenca, essa porcaria desse homem. Esse homem tem problemas com a justiça nos Estados Unidos. E vem aqui. E o povo vai atrás dele. Porque ele dá palestra para pastores e ao mesmo tempo ensina ao povo que o povo pode aprender certos caminhos que vão encontrar liberdade, vão encontrar prosperidade financeira, vão encontrar uma série de coisas. A igreja está se habituando a enganar pessoas, porque ela gosta de buscar celebridades, igual à sociedade moderna, ela está se tornando igual. Ela não se preocupa mais em olhar o caráter de seus líderes. Que tipo de pessoa eu sou para você? Como é que você pode confiar em mim que eu não estou roubando esta igreja? Você não pode simplesmente dizer assim, eu acredito porque eu acredito. Eu olho para a cara dele e vejo uma cara de anjo. Não é assim que funciona. Você tem que conhecer o meu caráter. Você tem que saber o que eu estou buscando. Que tipo de igreja você está? É uma igreja que só se preocupa que você pense positivamente, que você não se prepare para depois desta vida? É uma igreja que enche a sua mente somente para as coisas desta terra? Tanto a sociedade moderna como a igreja só pensa em celebrar coisas grandes. Parece que o que importa é o tamanho da pirâmide e não quem a construiu. Quando eu vou ao Egito, eu olho aquelas pirâmides e começo a pensar em quem as construiu. Pessoas medrosas. Os faraós eram grandes por trás de seus exércitos, mas eram homens inseguros, como todo rei é. Como os Césares foram também. Nós sabemos que alguns mandaram matar até a mãe.
os irmãos, a família, com medo de que alguém o sucedesse no trono. É comum você encontrar pessoas do seu convívio, assustados. Construíram suas pirâmides. Se parecem pessoas interessantes, mas quando você as investiga, você descobrirá que elas são tremendamente inseguras, pessoas frágeis, doentes, tanto no espírito como na mente. Lamento dizer isso, mas dificilmente você vai aprender grandes coisas de Deus e da própria vida com as celebridades. Pessoas, artistas de Hollywood, tiram fotos bêbados, fazendo sexo, batendo na esposa, tendo 5, 6 mulheres ou homens. E a sociedade diz, isso é vida. E se você discordar disto, você será chamado de preconceituoso. Parece que você ter uma mulher ou uma namorada e construir alguma coisa junto, até os trancos e barrancos, porque quando Deus fez a mulher, foi por insistência de Adão. Adão disse, eu não aguento mais ficar sozinho. Eu olho para o cavalo, tem uma égua. Eu olho para o boi, tem uma vaca. Então ele diz, eu quero uma mulher. Então Deus, está bom. Me dá o fêmur aí. Não, mas como é que o senhor vai pegar o fêmur? Não vou andar como? Então me dá um osso do braço aí. Mas como o osso do braço? Eu vou ficar sem movimento do braço, o senhor mandou eu ir contando as coisas aqui. Bom, passa aí uma hora aí, pensa, você me diz que osso você me dá. Ele disse, passou uma hora, o Adão voltou e falou, ó, já decidi. E Deus disse, o que é? Eu dou uma costela. Deus olhou e falou, tá bom, mas vou dizendo, vai ficar uma porcaria, hein? Então... Você não sabe o que você está exigindo, hein? Muito bem. Brincadeiras à parte. Você não vai aprender muita coisa com grandes pessoas, com celebridades. Se você aí está construindo um relacionamento, faça isso direito. Não permita que esse relacionamento te afaste de Deus. Mas faça com que Deus se aproxime desse relacionamento, tanto no namoro, como no noivado ou casamento, para que você, por meio dos princípios de Deus, possa amá-lo. Porque você tem que olhar para a eternidade. Com quem eu posso aprender? Eu fiquei pensando em casa. Aprenda com os simples de coração, os que verdadeiramente são comprometidos com Deus. Neste princípio, se encaixam tanto pessoas famosas como não. Ou não é? Eu não estou dizendo que toda pessoa famosa não presta. Não é isso que eu estou dizendo. Porque também há pessoas comuns que não valem nada. Mas
Há pessoas comuns que são extraordinárias. Ou não é verdade? E quando nós temos comunhão com essas pessoas, amizade, quando nós nos habituamos a andar lado a lado com elas, e aprendemos do conhecimento que elas possuem de Deus, do respeito que elas têm a Deus, como nós nos tornamos abençoados. Ao longo dos anos, eu tenho procurado praticar o que eu aprendi no início da minha carreira com os meus mestres. Eles me disseram: Walter, nós vamos te dar uma base, mas nós vamos morrer, e você vai continuar. Então você aprenda a escolher os seus professores, os seus mestres. Aprenda a avaliar as pessoas com quem você tem que aprender. E graças a Deus pelas bases que eles me deram, as quais são as mesmas que eu compartilho com vocês semana após semana, neste lugar, a fim de que vocês também saibam escolher mestres para as suas vidas, porque uma hora eu vou embora, uma hora eu vou deixá-los. Pode estar mais breve do que imaginamos, ou então eu posso ficar aí caduco, chegar aqui desdentado, sem dente, nem dentadura eu vou conseguir falar. Então, minha mulher vai ter que trocar minha fralda geriátrica. Veja lá. Algumas pessoas preciosas estão ao nosso lado e passam, sabe como? Despercebidas. Tudo porque elas não fazem questão de nutrir nossos sonhos pessoais. Porque nós queremos pessoas que nutram, que alimentem nossos interesses. Aqui está um homem que prometeu a Deus que não iria enganar o seu povo. E eu estou lutando com isso. Vocês não imaginem a guerra que é, o sofrimento que é, você sofrer zombarias, caçoadas, de colegas de ministério. Alguém diz para mim: Walter, você se isola, você não participa de conferências. Participar para quê? Para ouvir bobagens? Para ouvir coisas que vão tentar deteriorar meus pensamentos, a minha alma? Que tentarão amordaçar a minha boca, sem que eu seja a Geni, tentarão me jogar lama? Pensem o que quiserem. Então, não farei isso. Mas existem conferências, encontros de pessoas responsáveis, de pessoas comuns, que estão lutando para conduzir o povo de Deus à eternidade, porque eles sabem que este mundo vai passar.
nós deveríamos aprender a dizer o que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Eu não trouxe nada para esta vida, e não vou levar nada dela. E isso não deve me abster do trabalho, das conquistas. Isso não deve me deixar à margem de produzir algo para os filhos, para os netos. Mas eu deveria ensiná-los a usar as coisas que eu deixo, que você deixa, com sabedoria, para que eles não se matem, não entrem numa competição louca, maluca, imoral, e se percam com as riquezas que alguns podem lhes deixar. Como não ter os olhos abertos ao lado de pessoas coerentes, simples e puras de coração? Pessoas que veem a Deus nos seus caminhos. Que elas me ajudem a enxergá-lo como elas o enxergam. Em quarto lugar, espero que esteja sendo uma bênção. Tanto os grandes como os de menos expressão são importantes no reino de Deus. É muito comum em conferências e pregações ouvir citações de grandes homens, tanto do passado como do presente. É ou não é? Citamos homens, pregadores, grandes pregadores. No entanto, nenhum deles conseguiu fazer a obra de Deus sozinho. Por exemplo, na Inglaterra, nós ouvimos falar muito de Charles Haddon Spurgeon. Já ouviram falar? John Wesley, George Whitefield. Nos Estados Unidos, nós ouvimos falar Charles Finney, Billy Graham. No Brasil, então, existem muitos homens de Deus no Brasil. Mas homens que não chegaram ao nível desses homens, começaram bem. Quando a gente estuda a história da igreja no Brasil, com honestidade de coração, você descobre que homens começaram bem, mas terminaram mal. Por quê? Eles não tinham uma boa educação para se sustentar diante da fama que receberam. E tombaram, e não lutaram pelo que é certo, pelo que é correto. Só se preocuparam com o sensacionalismo. Em uma igreja, uma mega igreja. Mas vamos esquecer isso. Vamos pensar em uma pessoa honesta, com uma grande igreja. Ele não é a principal pessoa no reino de Deus, porque Deus precisa de inúmeras pessoas honestas, espalhadas por aldeias, por vilarejos, por cidades pequenas, bairros, distritos, ruas, que fazem a mesma coisa que aquele homem faz numa grande escala. Quem é que faz um homem grande? Deus. Não é a minha personalidade. Se eu me fizer grande, se a minha preocupação for ser grande,
eu estou perdido. Porque a Bíblia ensina outro princípio. É necessário que eu diminua e que Cristo cresça. Muitas vezes, nós citamos os homens da Bíblia como Enoque, Noé, Moisés, Gideão, Daniel, Pedro, Paulo. Esses homens foram importantes, não foram? Enoque foi muito importante. Ele andou com Deus e foi levado. Noé foi importante. Ele construiu uma arca. Mas quem educou esses homens? Não é? Não é o Noé que eu estou falando. Não é? Então, quem os educou? Não é mesmo? Talvez você tenha um filho que será grandemente usado por Deus. Ele fará grandes coisas. Sabe qual é a sua parte na vida dele? A grandeza, a sua grandeza, a sua educação, o seu amor por Deus, o seu exemplo, o seu prazer no reino de Deus. Gideão, um homem que com algumas dezenas de outras pessoas venceu milhares. Quem lhe deu essa condição? Deus. Na verdade, ele nem queria isso. Daniel, ele desafiou o próprio palácio. Quando lhe ofereceu carnes, ele disse: não, nós vamos nos alimentar apenas de vegetais, porque queremos estar diante de Deus com sobriedade, não vamos nos encher de gordura neste momento. Não que churrasquinho faça mal. Mas naquele momento, eles se abstiveram. Abstiveram daquelas guloseimas. E então, eles se tornaram pessoas sábias, inclusive Daniel. Ele foi perseguido e não cedeu à perseguição. E o resultado é que ele foi lançado numa cova com leões. Quando abriram a porta, ele saiu. E os leões mansinhos, quando jogaram os outros lá, os leões comeram. Quem o fez grande? Deus. Pedro, Paulo, o que eles fizeram pela igreja? Todos eles foram grandes, mas todos eles se tornaram pequenos. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, não procure métodos, isso não funciona. A Bíblia deixa claro para aqueles que querem ser exaltados por Ele, por Deus. Humilhem-se, sejam pequenos, aceitem a orientação de Deus, submetam-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo, Ele mesmo os exaltará. O problema é, eu creio nisso. Quando eu falo para você que Deus o exaltará, você começa a pensar: bom, então Deus um dia vai me dar a casa própria que eu quero. Não é isso que eu estou falando. Deus vai abrir a porta do emprego que eu quero, então eu vou ganhar 1 milhão. Tem gente que quando ouve alguma coisa assim, diz: vou ganhar na loteria. Uma vez eu fiz questão de abrir um pedido de oração, desses que põem em saquinho, em cestinha, estava lá: que eu ganhe na loteria esportiva. A palavra de Deus nos ensina a orarmos uns pelos outros. Isso é o mais importante.
carregar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros. Ou não é? Porque isso nos torna menores. E torna a pessoa que nós ajudamos maior ou maiores. E maior ainda, aquele que nos convoca a fazer tal coisa. Se nós sabemos o que Enoque fez, o que Noé fez, o que Gideão fez, o que Daniel fez, o que Pedro fez, o que Paulo fez, nós conhecemos a história deles. Elias, Moisés. Mas eu pergunto, o que fez Isaac? Sabe qual é a única coisa que a gente sabe de Isaac? Que ele era o filho único de Abraão. E que seu pai era um homem famoso. É a única coisa que a gente sabe de Isaac. Ele tinha um pai famoso e era o filho único. Quantas pregações você vai ouvir sobre Isaac? Nenhuma. Ele não tem nada. A gente ouve falar que Abraão levou Isaac no Monte Moriá e quando ia matar, mas não é Isaac fazendo algo. Isaac guardou aquilo no coração, porque Deus diz, não mate o seu filho. Eu expliquei isso para vocês a semana passada. Ele viu como Deus supriu. Ele sabia que através da vida dele, Deus formaria uma nação. É o que ele sabia. Ele tinha o exemplo do seu pai. Para permanecer no caminho de Deus e conseguir alcançar as metas que Deus estabeleceu ao seu pai, à sua vida, para o futuro. O que marcou a vida de Isaac? Seu nascimento. Sua mãe era estéril. Lembra Sara? Velhinha. Ele nunca iria esquecer a mamada. Isaac foi o alvo da promessa de Deus ao seu pai. E em terceiro lugar, ele não morreu no Monte Moriá. A Bíblia não diz que ele foi um profeta, um pregador. A Bíblia não diz que ele curou um doente. Um dia passava Isaac e o cego, Isaac, ele enxerga. Não. A Bíblia não diz que ele fez milagres, que ele expulsou demônios. Mas a Bíblia diz que ele foi um homem comum, que ele acertou e errou. Ele era um homem cheio de altos e baixos. Você acredita que quando ele se casou com Rebeca, ele descobriu que Rebeca era estéril, igual sua mãe, Sara. E então Deus disse, sua esposa vai ter 2 filhos. Só que tem o seguinte, o segundo vai ser mais forte que o primeiro. E é nele que eu vou gerar o meu povo. Muito bem. Esse homem tinha a promessa de Deus. E um dia ele estava numas terras, e ele chegou para o rei daquela terra e disse, o rei disse, quem é essa mulher bonita, Rebeca? Ele disse, é minha irmã. Para não ser morto. Aí o rei descobre que ela era a mulher dele, diz, mas você, Isaac? Ele errou.
Mas Deus diz: não saia dessas terras. Ele ficou lá e acertou, obedeceu a Deus. Ele começou a prosperar, ficar um homem rico. E as pessoas ao redor tiveram inveja dele. E ele teve paciência. Ele confiou em Deus. Ele não fugiu do lugar que Deus estabeleceu para ele, como às vezes nós fazemos. Chegamos para, ai pastor, ora por mim, ou então vai atrás de um pastor desses maravilhosos e faz uma oração especial. Porque você é digno de toda a especialidade divina. Não, é porque lá não aguento mais onde eu moro, tem um demônio lá. Demônio tem em toda parte. Ah, mas você não imagina o meu vizinho. Ah, você quer mudar? Tá. Saiba que Deus vai levar você para um lugar pior do que você está. Porque se você não aprende, você vai afundando. Ah, me arruma outro emprego porque eu não aguento mais. Como não aguentar mais? Você tem que descobrir por que você está lá. E faça o que Deus quer que você, o que lhe foi proposto a fazer. Seja quem você deve ser, onde você mora, onde você trabalha, com quem você mora. Seja uma bênção. E tenha paciência. E como eu disse, ele recebe de Deus a orientação para ser pai de 2 filhos, e ele deveria abençoar o segundo, e não o primeiro, segundo a tradição daquele povo, e o que ele faz? Ele quer abençoar o primeiro. Entretanto, no texto que nós lemos, no versículo 20, o texto que nós lemos, antes de passar para outro ponto, para irmos por fim, o que está lá? Foi pela fé que ele abençoou o segundo. Como pela fé se ele queria abençoar o primeiro? Você já parou para pensar? Se você ler lá no Velho Testamento, depois você pode baixar da internet as minhas notas, ele queria abençoar Esaú, e não Jacó. E como é que pela fé ele abençoou Jacó? Porque no texto que está aí, quem aparece primeiro? Jacó. Jacó, você será grande, você dominará os povos. Mas Esaú, você vai habitar em terras desertas, longe do orvalho. Foi assim. E tudo isso aconteceu. E Isaac disse: um dia, pelo poder da espada, você vai se libertar de Jacó. E foi o que aconteceu. Lá no livro de 1 Reis, está escrito isso. Segundo os costumes da época, o primeiro filho é que tinha o direito da primogenitura. Ele deveria receber a herança. Ele deveria ser o cabeça da família, o patriarca. E o segundo deveria obedecer. Mas Deus estava mudando o costume, os hábitos, a tradição. E Isaac ficou triste. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes da história agora. Mas ele foi enganado pela esposa e pelo filho. E ele abençoou Jacó em vez de Esaú. Você tem que entender que abençoar naquela época não era essa formalidade social. Oh, Deus te abençoe, filho. O marido sai, a mulher vai, desgraçada, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Vai, diabo. Eu já vi isso. Eu já vi isso. O marido saindo, tchau, bem, Deus abençoe. E a mulher lá no fogão, Deus abençoe, bem, vai com Deus, viu?
Vou sim sair da presença do diabo, eu só posso estar com Deus mesmo, hein? Você imagina? Isso existe. E eu acho que ainda você vai ver isso. Quando uma pessoa abençoava, no caso dele, ele estava fazendo uma afirmação divina a alguém. Deus vai fazer coisas na sua vida. Não é aquela coisa assim, irmão, boa semana, Deus abençoe todo mundo. Eu nem sei, eu nem desejo nada. Eu sou simplesmente, Deus abençoe. Imagine, quando eu digo para vocês que Deus os abençoe, eu estou com o meu coração desejoso de que vocês participem de experiências divinas. Jamais eu vou dizer a você, Deus abençoe, o diabo que eu carregue. Não, de forma alguma. Eu quero que vocês participem de experiências divinas. Que vocês cresçam, desenvolvam. Ainda que sejam em vales sombrios, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Isaac abençoou seu filho Jacó, ele estava declarando a sua fé no que Deus lhe afirmou. Ele deve ter se lembrado. Ainda que com o coração dilacerado, ele estava se lembrando do que Deus lhe disse. E ele não voltou atrás. Isaac foi abençoado. Mas ele não fez nada de grandioso. E a igreja não exalta Isaac. Exalta Abraão e exalta Jacó. Vai ter uma novela agora sobre Jacó. Mas não vi nenhuma novelinha sobre Isaac. Por que nós não ouvimos pregações sobre ele? Porque ele não fez nada que enchesse os nossos olhos de assombro. Ele não fez nada de extraordinário. Por que você não procura alguém comum para dividir suas orações? Você fica olhando no Google qual é o pastor mais poderoso da cidade. Você já viu aqueles irmãos que chegam para você e dizem assim, olha, você não imagina aquela igreja, tem uma corrente lá. Que quem está indo naquela corrente, você não imagina, se acorrenta mesmo. Se amarra ali, porque o poder ali está demais. Quem é que já não passou por isso? Enche a sua cabeça com essas ideias de que o poder está ali, o poder está aqui, o poder está lá. Essas pessoas cometem o mesmo engano da mulher samaritana. Em que monte nós devemos adorar a Deus? E Jesus disse, não é nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Talvez as coisas que eu estou lhe falando não sejam relevantes. Talvez você nem se interesse por isso. Mas seria bom se interessar. Porque Deus não está dizendo que só as pessoas famosas é que o agrada. Somente quem tem dinheiro é que o agrada. Porque os pastores não dizem isso. Se você não receber prosperidade, se Deus não está contente com você. Então você que não tem riquezas, diz assim, alguma coisa está errada na minha vida. Eles estão criando traumas em pessoas desajustadas, sem bom conhecimento bíblico. Imagine você tentando ensinar um borracheiro a dominar agulhas de tricô. Ele pode até chegar lá, se ele tiver vontade, mas ele não consegue fazer isso de imediato.
Não é a pessoa grandiosa que é aceita por Deus. Nós sabemos quem é. Nós sabemos quem é. Somente aquele que sempre segue o que Deus determina. Por isso nós temos que aprender. Siga sempre o que Deus determinou, ainda que o seu coração fique abalado. Por quê? Porque é necessário fé. Ou não é isso? Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Portanto, meu irmão, o seu coração pode estar abalado agora, mas você não vai chegar a Deus simplesmente porque você tem algum sonho. Ou você tem fé ou não tem. Ou você confia nele ou não confia. Portanto, confie na avaliação divina. Aprenda com ela. E você alcançará o quê? Felicidade. Elias estava lá no deserto em depressão. Fez grandes coisas, mas estava lá com depressão. Deus foi buscá-lo, dizendo: Elias, não é assim que se vive. Não é. Sai da arca, imagine 40 dias vendo aquele milagre. Vai lá na montanha e toma um porre. E anda pelado na frente dos filhos. E Ló olhou, viu tudo que Deus fez na família do seu tio Abraão. Olhou aquelas campinas, é aí o meu lugar. Perdeu tudo. Inconsequente. Davi, um jovenzinho capaz de destruir um gigante, arruinou sua família. Se manteve com Deus, mas a sua família foi arruinada por causa do seu pecado. Pedro quase destrói a igreja, colocando costumes religiosos na igreja que não precisavam. Deus precisou tirá-lo de cena e colocar Paulo. Você pode reparar que depois de Atos 9 não se fala mais de Pedro, só se fala de Paulo. Porque se ficasse nas mãos de Pedro, a coisa não ia andar. E alguém acha que Pedro é o líder da igreja. Líder da igreja chama-se Jesus, a rocha eterna. Certa vez Jesus estava ensinando e uma mulher chegou para ele e lhe disse, em Lucas 11:27, como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. E então, sabe qual foi a resposta de Jesus? Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Para onde isso me remete? Para o início do Evangelho, quando Jesus disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Quem são os pobres? Não são pessoas sem dinheiro, são pessoas que reconhecem a sua dependência de Deus, a sua fragilidade espiritual e moral. A igreja hoje não quer mais aprender Bíblia. Por isso os sermões são de 20 minutos. Inclusive, nos seminários, se você pregar mais de 1 hora, as pessoas não vão te ouvir. Mentira. Quem ama a palavra de Deus, entende muito bem o que Deus diz. Não te apresses a sair da presença do Senhor.
Quem ama estudar, cresce. Quem quer ser burro, em vez de pele, vai ter pena. É assim que ele crê. Por isso, irmãos, em vez de acharmos que somos tão fortes, tão poderosos, nós precisamos avaliar como nós avaliamos as pessoas e o nosso tempo. Mas você nunca viverá com sabedoria se você não se sujeitar a Jesus. Pois Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a verdade de Deus. Por isso, em último lugar, sujeite-se a Jesus, pois nele está toda a providência divina, e entenderá a razão da sua vida neste mundo. Ninguém vai entender o sentido da sua vida se não se sujeitar a Jesus. Ninguém descobrirá o quanto Deus supre as nossas necessidades se não se sujeitar a Jesus. Sujeite-se aos métodos, sujeite-se às classes, seja qual ela for, e um dia elas vão te abandonar. Enquanto você serve, muito bem. Enquanto você pratica aquela política, aquela boa política da convivência, da boa vizinhança, você cede um pouco, ele cede um pouco, enquanto um é útil para o outro ali, está tudo certo. Enquanto todo mundo está ganhando algum, está tudo certo. Mas quando um se estrepar, ele vai te entregar. Esteja certo disto. A sua máscara vai cair. E se você não for uma pessoa de honra, você vai se afundar na vida. Por isso eu falo, aceite o trabalho divino na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa. Você é descendente de Jesus. E Deus diz para você obedecê-lo. Todo o povo de Deus deve obedecer a Cristo. Eu me lembro quando Pedro e Jesus estavam no monte Hermon. Quando Jesus se transfigurou diante dele, e então Pedro começou a falar. O que Deus disse? Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Todo aquele que ouve o que Jesus ensina e se compromete e o obedece, será abençoado por Deus. Como Paulo escreveu aos Efésios, ele diz em Efésios 1:3, agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado. Não é que Ele abençoou, não, Ele nos tem abençoado. Ele está nos abençoando por estarmos unidos com Cristo. De modo que se você não está unido com Cristo, você não percebe as bênçãos de Deus na sua vida. Se você está unido com Cristo, você percebe as bênçãos de Deus na sua vida. Sendo rico ou pobre, você percebe. Porque as bênçãos de Deus não são percebidas por meio de coisas materiais. Você pode receber uma casa hoje, um cargo, uma função, e você diz assim: olha a função que Deus me deu. Mas se você não perceber a espiritualidade, o que Deus exige por trás daquilo que Ele lhe deu, você vai se afundar, você vai transformar aquela bênção numa maldição para a sua vida e a sua família. Entendeu o que eu disse? Você diz: olha, Deus me deu um filho. E se você não entender a razão porque Deus lhe deu um filho,
você vai destruir a vida daquela criança e vai se autodestruir. Olha, Deus aumentou meu salário. Ah, você tem mais dinheiro. Se você não entender o propósito de Deus, porque Ele está lhe dando com mais condições financeiras, você vai se tornar um avarento, um mesquinho. Você vai roubar a Deus. Não vai ajudar ninguém. Você não será uma pessoa que fará bem ao próximo. Não se preocupará com ninguém. Será egoísta e vai se afundar. O dinheiro será a sua tragédia. Deus, eu pedi tanto essa moça para namorar, ou esse menino para namorar, e o Senhor me deu. Se você não entender o propósito desse relacionamento, você vai destruir a vida do parceiro e a sua vida também. Então as bênçãos de Deus, você só as entende por meio dos dons espirituais que Ele nos dá. Paulo não está falando de língua estranha aqui, gente. Essa pastorada está louca. Ele não está falando de profecia. Ele está falando de dons espirituais. Isto é, aquilo que o homem não pode lhe dar, Deus dá. Aquilo que é superior a você mesmo. Aquilo que você não consegue ver com os olhos naturais, mas Deus o capacita a enxergar com os olhos dele. Lá naquela planície, quando Golias desafiava o povo de Deus, Davi enxergou o que todos não enxergavam. O poder para derrubar aquele homem. Imagine Moisés e Arão entrando na corte do faraó, dizendo, liberta o povo de Deus agora. 2 homens desafiaram o maior império. Eles enxergavam o que ninguém enxergava. É isso que Deus quer lhe dar. A capacidade de ver o que você não pode ver. A capacidade de você ter o que você não pode conseguir por si mesmo. Os recursos que vêm do alto, que você nunca os conseguiria com a sua própria força. Pense nisso. Nos momentos mais críticos da sua vida. Nos momentos em que você está lá embaixo. Você percebe que não é apenas uma pessoa comum, mas uma pessoa extraordinária. Porque na sua vida age a divindade. Fale sobre essas coisas para o homem natural. Ele vai rejeitar. E não só ele, mas um cristão nominal também rejeitará isso. Por isso essas pessoas vivem inseguras, fragilizadas, angustiadas, sem esperança e desanimadas. Mas aos que se esforçam, Deus promete sua providência. Jesus realizou coisas extraordinárias, não foi? E quem o exalta? Ele curou doentes. Ele expulsou demônios. Ele andou sobre as águas. Existem provas disto. Mas existem até programas que tentam ridicularizá-lo. Você fala de Jesus, nos lugares as pessoas têm ódio. Mas você fala de Neymar. Todo mundo quer ser igual, cheio de tatuagem. Aquele cabelinho do Alf.
Ele é um exemplo para muitos jovens brasileiros. Você vai numa comunidade do Rio, aquele traficante com aquela arma, é a sensação para aquele garotinho. Não sou eu que estou dizendo. São jovens que disseram: eu quero ser igual a ele. Eu quero meter bala na cabeça de quem não me escutar. É assim. Jesus ensinou que aquele que desejasse ser grande deveria se tornar o quê? Pequeno. Ele nunca ensinou a gente a ser grande e famoso, mas pessoas comuns. Pessoas que sejam capazes de morrerem para si mesmas e viverem para Deus. Quem quer isso? Ele ensinou você a não viver de modo egoísta. Se Jesus ficasse só no plano dos milagres, todo mundo ia amá-lo. Mas as suas palavras é que atrapalharam tudo. O que atrapalha Jesus, se é que eu posso dizer assim, entre aspas, é o Evangelho. É o seu ensinamento. Se Jesus fizesse milagre e fosse maconheiro, drogado, as pessoas iriam achar o maior barato. Se Jesus fizesse milagre e ficasse com 10, 15 mulheres, Madalena, todo mundo quer empurrar Madalena, mas ele não quer. Todo mundo ia aceitar Jesus. Se Jesus fosse cristão, islâmico, budista, maçônico, todo mundo ia dizer: esse sim, esse é o cara. Mas como ele diz, eu sou o caminho. Aí é o problema. Mas é isso que vai torná-lo dele, próximo a ele, ou longe dele. Ou você o aceita, ou rejeita. Deus diz: ouça o que ele diz, siga o que ele diz. É nele que nós somos abençoados. Ele ensinou que aquele que quer ser servido deve antes aprender a servir. Ele disse que aquele que quer ocupar o primeiro lugar deve aprender a estar em último lugar. Contentar-se com o último lugar. Se você não é capaz de se contentar em ser o último, quando você chegar a ser primeiro, ninguém vai aguentar a sua nojice. Em vez de exaltar grandes líderes da história, aprenda a celebrar o Deus de toda a história. Nenhum César ocupou um trono sem a vontade de Deus. Não foi o que Jesus disse até para Pilatos? Você não sabe que eu tenho autoridade? Pilatos, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não te fosse dada, menino. Jesus nos ensinou a sermos poderosos para Deus, úteis aos homens, e não pensarmos somente em nós mesmos, mas Ele nos ensinou a sermos pessoas comuns e extraordinárias. A minha esperança é que você não desanime da sua fé, dos seus valores. Mesmo que as pessoas olhem para você e digam que você não é nada. Porque as pessoas podem gostar quando você conta uma piada, quando você canta um samba, um rock. Eu, por exemplo, gosto de cantar samba. Samba antigo. Às vezes eu canto uma moda de viola, então,
Afinal de contas, eu toco viola, caipira. Cantava de dupla com meu pai, nessas estradas, nesse sertão que você nem imagina. Às vezes nós chegava de Kombi, naquelas estradas longe. Tinha um postinho, antigamente era um postinho, quer dizer que o cara dava corda no posto, assim, ó. E eles olhavam o violão e a viola e falavam, vocês tocam? Toca. Canta umas modas, aí canta umas 2, 3 modas, 4 modas. Aí o homem enchia o tanque e falava, vai embora, não vou cobrar nada. Mudou tanto, né? Enfim. A sua fidelidade, o seu serviço cristão, não é vão diante de Deus. Nenhum trabalho seu é vão. Deus está olhando para a sua vida e valorizando você, desde que você seja comprometido com Ele. Por isso, não procure notoriedade. Não tente ser aceito pelas pessoas, aceite-as. Não fique esperando que as pessoas olhem para você e falem, olá, oiê, oiê. Dá medo. Às vezes você atende o telefone, a pessoa, assim, no vídeo, a pessoa, oiê! Antigamente você fala, olá, tudo bem? Oi. Oiê! Mas enfim, não tente esperar que as pessoas te procurem, procure-as. Tem gente que faz de propósito. Ai, estou aqui em casa, ninguém me ligou, ninguém falou comigo. É muito egoísmo. Fala a verdade. Você pensa que Deus está contente com uma atitude assim? A sogra fala, meu genro não fala comigo, meu filho não me ligou. Por que você não liga? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Então, faça alguma coisa. Voltando ao assunto. Não seja egoísta. Enquanto você vive uma vida comum, considere-se extraordinário. Por isso que eu dei o título comum, mas extraordinário. Talvez ninguém escreva um livro sobre você, nem sobre mim, mas você está escrevendo uma canção gloriosa. Se você servir a Deus, você está escrevendo uma história que nunca se apagará e que ela entrará pela eternidade. Jesus, ele disse, céu e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. O apóstolo João diz, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, viverá eternamente. Deus abençoe.